Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de um alarme que acontece às vezes nos equipamentos, que é o alarme 611, e algumas vezes até está associado também ao alarme 607, 608, e aí tem a mensagem, né, para a gente observar para ver o que, que pode ser. Normalmente, quando esse alarme acontece, tem um problema, né, associado à refrigeração dos radiadores, né, que são aquelas bases onde estão apoiados os GBTs para dissipar calor. Então, a gente acredita, né, pela forma como o alarme está, que, por exemplo, os drivers, né, que controlam esses eixos, né, estão com problema nos ventiladores. Só que aí você tem que ir até o painel elétrico, né, olhar lá os drivers e ver quem está sinalizando o alarme, né. Quando isso acontece, aí você vai até lá para verificar, e aí você vai se deparar com um alarme A ponto, numa fonte, provocando esse alarme, né, esses alarmes, na verdade. Então, a falha, na verdade, nem é nos drivers, e sim na fonte. Tem o ventilador da fonte que está com problema. Quando é o driver gerando um problema, o alarme no driver para ventilador é o alarme 1. E esse alarme a ponto dos drivers tem outro significado, não é alarme de ventilador, né, do radiador. Então, acontecendo esse tipo de falha, tem que olhar os drivers, né, e ver fonte, spindle, servos, ver quem está sinalizando o alarme. E aí, pelo alarme do display de 7 segmentos, a gente filtra o problema. Então, no caso, quando ocorre esses alarmes, é importante a gente dar uma olhada no painel elétrico, e aí sim a gente vai identificar realmente quem está com defeito e está provocando esse problema, tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. É algo que acontece algumas vezes, né? Porque como esse ventilador fica no radiador, ele fica embutido na carcaça da máquina. Muitas vezes você não tem como colocar a mão para acessar a área e ver se está ventilando ou não. E é uma área que às vezes contamina muito, cria-se uma crosta ali naquele local que bloqueia o movimento do ventilador, o ventilador fica travado também, e aí por isso causa o problema. Ou, eventualmente, o ventilador deu um defeito e aí parou de girar, a fonte gera esse alarme para a gente avisando que tem algo errado. Então, não dá para o equipamento trabalhar sem ventilação. Né? Aqui é uma fonte bastante potente, que suporta uma corrente de trabalho bastante alta, né? E ao lado tem drivers no mesmo porte, né, equipamentos de potência. Então, ela não conseguiria trabalhar se não tiver a ventilação correta, tá ok? Então, essa é a nossa dica de hoje aí para esses alarmes aí 611, que às vezes você encontra, tem a ver com o ventilador, porém, não é o ventilador do driver, mas sim uma falha no ventilador da sua fonte, né, o ventilador do radiador da fonte.